E aí, pessoal, nessas nossas brigas aí de política, de confinamento, não confinamento, isolamento social, a gente aproveita e bota a leitura em dia. Eu tomei a liberdade aqui e peço que vocês assistam o vídeo até o final. Vou dar umas dicas de leitura de livros que eu conheço e de livros que eu li e alguns até não li, mas sei que são bons. Primeiro tem esse livro aqui, ó, Dicionário de Porto Alegrense, de um jornalista e colunista, Luiz Augusto Fischer, aqui de Porto Alegre. E ele é bem humorado, fala nossas palavras mais ligadas àquela terrinha de Porto Alegre, termos que a gente usa no dia a dia, com os seus significados. É uma leitura de bom humor para relaxar, tá? Essa leitura tu vai provavelmente fazer em um dia, 24 horas tu lê, tá? Eu, atualmente, estou lendo isso aqui, ó. Estou lendo isso aqui, faz 3 dias que estou lendo. Berlim, 1945, de Anthony Beevor. Esse cara escreveu a tomada dos alemães sobre a Rússia e agora ele escreveu lá em 2000, acho que foi em 1970, se não me engano. Isso aqui é uma nova reedição. Ele escreveu sobre a tomada de Berlim pelo exército soviético, o exército vermelho. Ele fala sobre os estupros dos soviéticos, sobre a pilhagem, a rapinagem, sobre como antecederam os momentos da tomada de Berlim, um mês antes, como Hitler se comportou e por aí vai. E também após a queda de Berlim, as situações. Relata também aqui a situação de Varsóvia, né, na Polônia, em que existia 1.300.000 poloneses e quando foram salvos no final da guerra, que liberaram Varsóvia, restavam só 160.000 poloneses. De 1.300.000 pessoas, só 160.000 vivas, famintas, parecia zumbis, né? Ele fala sobre isso. Outra dica bem legal, Davi Coimbra, História do Mundo, publicada há uns 3 anos atrás, tá? Fala sobre a situação, sobre como é que se descobriu algumas culturas. Esse livro aqui, na verdade, é uma cultura inútil, mas muito boa. Ele serve como um cabide. Você vai agregar aquelas culturas mais amplas que tu precisa. Ele fala sobre como é que surgem as primeiras cidades, a necessidade da palavra, o uso da corda, uma coisa assim. Vale a pena ler, tá? Esse também é livro da nossa terrinha, Sala de Redação, escrito pelo jornalista Kleber Grabowska. Ele fala sobre a situação e faz um apanhado sobre o maior programa jornalístico até então que existia sobre futebol, que era na Rádio Gaúcha, que é o Sala de Redação. Eu era fã do programa, li o livro e de um ano para cá deixei de assistir o programa. Não perdeu o foco, na minha opinião. Mas o livro é excelente, tá? Eu li Primo Basílio. Pessoal, eu ainda não li o Primo Basílio, tá? É de S. de Queiroz, em português, que retrata sobre a situação do casamento e sobre a situação matriarcal e da sociedade de Lisboa, tá? É um livro que, inclusive, acho que algumas faculdades colocam ele como leitura obrigatória para vestibular. Sei que é excelente, eu quero ler, então tive a oportunidade de ler, tá? José de Alencar, O Guarani. Este eu li há mais de 25 anos atrás. Ele trata sobre a história de Peri e Cici. Cici é filha de um estanceiro, né, português, cujo índio era apaixonado por ela e ele tinha um concorrente, tá? E ele cortejava essa mulher e no fim existe toda uma história de Síndio Goitacás que tenta salvar a Cici, se envenenando para que os índios amorés, que eram antropófagos e canibalistas, comessem ele, morresse envenenado, enfim, deu tudo errado. No final ele acaba fugindo com a Cici, a estância pega fogo. É excelente o livro, o desenrolar deles aconselho ler. O Guarani, de José de Alencar, tá? É da era do romantismo, indianismo, tá? Eu li esse livro aqui quando eu era adolescente, criança. As Brumas de Avalon, na época, lançavam pelo ciclo do livro, foi 5 livros, foi lançado. Não tinha muita oportunidade de comprar, mas eu adquiri. Eu me lembro que eu peguei na biblioteca. Aí, pela felicidade minha, há um ano atrás eu adquiri ele de forma completa na editora Saraiva, Livraria Saraiva, As Brumas de Avalon. Ele trata da história do rei Arthur, mas contada sob a ótica das mulheres que gira a história. Morgana, Lifeia, minha irmã de rei Arthur, Guinevere, que é a esposa de rei Arthur e consequentemente trai ele, a deusa da água, sobre Excalibur. É muito bom o livro, acho que até foi feito um filme.
A autora é Marion Zimmer Bradley, tá? Isso aqui é uma leitura no mínimo de um mês. Se você quer ficar confinado, um mês, praticar uma boa leitura, enriquecida, de aventura, esse é a pedida, tá? Este livro aqui foi o que originou o filme O Poderoso Chefão, de Mario Puzo, o autor, um americano que escreveu sobre a máfia. Eu aconselho ler. Quem já assistiu o livro, o filme tem umas coisas diferentes, um final diferente do livro do Mario Puzo. Mas é uma boa pedida, tá? Leitura aí por uns 2 dias, tá? Mario Puzo, autor, O Poderoso Chefão, ou Chefão, como quiserem, tá? Dança com Lobo, de Michael Black. Quem não assistiu o filme com Kevin Costner, né? Assistiu o filme e depois eu li o livro. Esse livro trata a história de um oficial norte-americano que está num forte e após o forte perder a sua função, seus colegas militares abandonam o forte e ele resolve ficar. Fica no forte e abandonado lá, para cuidar do forte. Nesse meio tempo ele começa a interagir com a natureza, interage com o lobo e com os comanches e passa a viver com a tribo. Ele é observado, tudo até que ele pega a confiança dos comanches e vice-versa, começa a viver com a tribo. O que acontece? Ele conhece nessa tribo uma mulher branca que foi levada pelos comanches ainda na infância. E eles têm um romance e há o desenrolar todo de um choque de cultura entre índios, brancos, romance e muita aventura. É uma boa, hein? Tá? É diferente do filme. O filme deu 7 Oscar, o ator principal era o Kevin Costner. Tá? Aconselho a ler Dança com Lobos. Júlio Verne, né? É o nosso rei da ficção científica. Tá? Esse cara aqui é gênio. Tá? Eu li todos os livros de Júlio Verne, estou dando no momento que você quer a volta ao mundo em 80 dias. Júlio Verne nasceu no século XIX, tá? E talvez foi o visionário da ficção científica. Boa pedida, A Volta ao Mundo em 80 dias. Leitura para um dia. Temos também Outlander, aqui apenas um dos livros. Eu não li Outlander, assisti a série pela Fox. É a história de uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial, que ao término da Segunda Guerra Mundial ela vai visitar a Escócia com o marido, cujos descendentes dele estão naquelas paragens lá. E ele começa a contar algumas coisas sobre a história dos descendentes, que serão um fator importante para sobreviver quando ela viajar no tempo, sem querer, e cair na Escócia do século XIV, século XV, século XVI, se não me engano. Ela viaja no tempo e lá ela passa a viver aventuras sobre a dominação inglesa sobre os escoceses, né? É excelente a leitura. Eu li algumas partes, confesso que não li todo o livro, não tive tempo, são mais de 5 livros, tá? Outlander, ou assista a série, tá? Este aqui é muito bom, Dan Brown, A Origem, eu mesmo que escreveu aqueles livros anteriores, em que relata a aventura do Robert Langdon, que é o famoso professor de simbologia de Harvard, tá? Ele fala aqui sobre a história de como nós vamos à humanidade. Ele interage com uma inteligência artificial, tá? E essa inteligência artificial parece que atualmente corresponde a um dos computadores que tem lá nos Estados Unidos. Agora estão fazendo uma correlação em que ele ficou mais de 30 minutos interagindo com um homem e essa inteligência artificial enganou esse homem, um cientista famoso. Ela conseguiu enganar, ou seja, ela raciocinou. Mas eu só um tópico sobre esse livro aqui, deveriam ler, é muito bom, tá? Essa é a minha dica de leitura. E para encerrar, esse aqui é um livro mágico, ó, pessoal. O autor é Carlos Ruiz Zafón, tá? É Labirinto dos Livros. Esse livro aqui encerra uma outra trilogia, então são 4 livros, tá? Em que conta a história começa com A Sombra do Vento, posterior vem O Jogo dos Anjos e O Prisioneiro do Céu. Esse aqui é o último, tá? É a história de um rapaz que descobre em Barcelona, no início do século XX, um cemitério de livros, uma biblioteca gigante, e lá ele passa a viver vários mistérios, é muito bom, tá? É relacionado com a sociedade, com a Guerra Espanhola, fala sobre a Guerra Espanhola também, sobre as sobrevivências de pessoas, tá? Então uma boa pedida. Esse aqui é o encerramento dos 4 livros sobre um personagem, tá? Chamado, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, Daniel Sampere, o nome do principal personagem, tá? E aqui nesse livro aqui já tem até filhos. Os demais ele consegue
conhece o pai, que ele tinha perdido, ele conquista a mulher amada, que é filha de Licasso, e aqui é a consagração final das aventuras dele. Muito bom, tá? Deveria virar filme, não sei porque não virou ainda. Carlos Ruiz Zafón, escritor espanhol, tá? É O Labirinto dos Espíritos. É uma dica de leitura para vocês aí, para nós parar de se cortar, se xingar pelo WhatsApp, pelo Facebook, sobre política, né? Então, bom divertimento. Se quiser seguir minhas dicas, né? Abraço a todos.